agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 61 para falar de um negócio que tem mudado a forma como as pessoas têm se comunicado nos últimos tempos, aí, que são as redes sociais. Em um artigo publicado em 2007 pela pesquisadora Sônia Ascioli, a noção de redes ou redes sociais, como nós conhecemos hoje, né, muito ligada à tecnologia digital, na verdade tem origem na antropologia social. Você sabia dessa, não? Pois é. No seu artigo, ela ressalta 3 possíveis abordagens para redes, que são a abordagem metafórica, a analítica e a tecnológica. Eu não quero aprofundar muito aqui nesse tema, mas resumindo a parada aí, basicamente em todas as abordagens que ela citou tem uma relação direta com a informação, ou melhor, com o processo de troca de informação. No que compete a esse episódio aqui, quando falamos de redes sociais no âmbito do uso tecnológico, esse termo já traz um sentido ligado ao acesso à informação, contato com grupos ou pessoas através de rede de computadores, né? O que a gente pode traduzir aí para uma linguagem atual como sendo qualquer dispositivo, seja ele fixo ou móvel e que tenha acesso à internet. A internet, né, sem dúvida nenhuma, é o principal vetor aí para essa mudança e a gente viu nesse processo eleitoral aí como as mídias sociais foram importantes, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas, políticas à parte e fake news à parte, o fato é que nas cidades o uso da internet e, consequentemente, das redes sociais já é uma realidade, né? Mas não necessariamente isso é o que acontece no campo. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, apenas 28% dos estabelecimentos rurais possuem acesso à internet, o que totaliza aí mais ou menos 1,42 milhões de fazendas. Por outro lado, nota-se uma evolução enorme entre o censo de 2006 e o de 2014, uma vez que naquele ano o montante de propriedades com internet era de apenas 75 mil, cara. Isso aí é quase 20 vezes menos que o atual. Outro dado interessante é que dessa internet no campo aí, 41,5% é de internet banda larga e 57,2% é proveniente de internet móvel, meu amigo, ou seja, diretamente no celular, o que me enche de entusiasmo, né? O que mostra que tem muito espaço ainda para o uso de tecnologia aumentar no campo aí no futuro e, claro, que mais pessoas possam escutar o podcast, né? E nesse contexto da internet, da troca de informações e das redes sociais, eu trouxe no episódio dessa semana o Guilherme Ferraldo, fundador do IUAgro, a rede social do agronegócio. E essa rede aí, veio para possibilitar aos produtores e às pessoas que trabalham no setor a troca de informações e experiências. Ficou curioso? Então corre lá, cara, baixa o aplicativo que daqui a pouco o Guilherme vai estar aqui com a gente para contar tudo sobre o IUAgro. Mas antes do bate-papo com ele, eu quero agradecer a todos os 25 padrinhos e madrinhas do nosso podcast. Muito obrigado, galera. Por causa de vocês, o podcast está melhorando a cada dia, com bons equipamentos e uma edição aí mais profissional. Muito obrigado. E se você que tá aí me ouvindo, tá aqui pela primeira vez, ou já me escuta há um tempo, e tá gostando aí, né, do episódio produzido semanalmente, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br/agroresenha e se tornar o nosso parceiro. Além disso, também quero agradecer aos novos membros do nosso site, que são o Henrique Gomes, Giovanni Neto e o Luiz Schmidt. Muito obrigado, turma! E agora
Agora que vocês estão inscritos aqui no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E você que tá aí mais perdido que surdo em bingo e não faz ideia do que é um podcast, cara, entra no nosso site www.agroresenha.com.br, veja lá os episódios anteriores e se torne um membro também. E além de estar disponível lá no site, no iTunes, no Spotify, no SoundCloud e no seu agregador de podcast favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly/agro no Zap Zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá ou escrever uma mensagem diretamente para 65 99298 9406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, por enquanto é só, e agora vamos nos conectar no YouAgro com o Guilherme. Firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com o Guilherme Ferraldo, que é fundador do aplicativo YouAgro, que é aí basicamente uma rede social que conecta as pessoas envolvidas no agro aí como um todo. Se você não conhece, basta baixar lá no seu celular, tem para Android, tem para iOS, tem para tudo lá e começa a usar. Já tem um tempinho aqui que eu comecei a usar o YouAgro, até montei um grupo do Agro Resenha também. Se você que está escutando aí já usa, entra no nosso grupo lá, porque eu compartilho semanalmente os episódios do podcast. Bom, o Guilherme, ao contrário do que você pode imaginar, é estatístico formado pela UFSCar, onde também fez seu mestrado em estatística também. Além disso, ele finalizou seu doutorado em genética e melhoramento de plantas em 2013 pela Unesp, lá em Jaboticabal. Guilherme, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Paulo, obrigado pela oportunidade, né? Eu acompanho os podcasts, escuto lá dentro do YouAgro, né? O grupo que você montou. A gente agradece. Bom, você já começou falando um pouquinho aí do meu histórico aí, né? Da minha formação, né? Onde ela é diversificada, né? Então, base muito forte em estatística, mas a agronomia me abriu muito a cabeça, né? Então, eu trabalhei 9 anos em multinacional, né? Como líder de analytics, trabalhei com experimentação, big data, pesquisas, e lá que foi começando um pouco da dor que a gente levou para o agro, né? Então, depois que eu saí da multinacional, eu tive uma experiência numa startup de People Analytics, né? Modelos preditivos para contratação de pessoas, né? Baseados nas habilidades, não mais no currículo em si. Depois eu passei uma safra lá com o meu sogro, né? Família da minha esposa, família de agricultores no interior de Minas, em Frutal, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, né? No dia a dia da agricultura, então plantio, né? Os tratos culturais, colheita, foi bem legal. Lá eles trabalham com amendoim e cana. Fiquei uma safra com eles. Depois eu tive uma experiência na usina como coordenador de planejamento agrícola na usina Cerradão, né? Lá com a família Queiroz, o grupo Queiroz de Queiroz e o Michel Fernandes foi meu mestre, meu chefe lá, né? Meu gestor. Aprendi bastante. Então eu vivi muito o dia a dia da produção agrícola lá em Frutal. Então eu tive um crescimento, né? Então compartilhando aí, né? Que eu acredito muito que nós vivemos a era das habilidades, né? Adquirir habilidades vai ser um diferencial aí para os profissionais e principalmente numa agricultura digital, né? Em que os dados são importantes, mas se você não olhar os dados no contexto, não faz sentido nenhum. Então essa vivência que eu tive lá em Frutal me ajudou muito a entender o contexto quando eu olhar para um conjunto de dados. Então essa foi um pouco aí da minha experiência, né? E aí o Agro junto com os amigos fundadores, né? Os sócios fundadores. Eu que sou mais novinho lá de experiência, tenho 10 anos de experiência no agro e tamo aí. Legal, cara. Legal essa história sua aí. Eu não sabia que você teve essa experiência no campo, né, cara? Isso aí faz um diferencial muito grande pra quem vem de outras áreas, né? E agora,
né, com startup, no estágio que nós estamos aí, né, da Uagro, estamos trabalhando muito com marketing e mercado. Então é outra cabeça, né? Tudo aí. Então, cada dia eu aprendo uma coisa nova e é muito legal, né? Faz a gente se desafiar, sair da zona de conforto. Legal, tá assoviando e chupando cana ao mesmo tempo aí, né? Exatamente. Ainda bem que tem uns loucos pra ajudar a gente aí. Bom, Guilherme, eu tava vendo o seu currículo lá, né, cara? Vi que você é estatístico. Eu tenho aqui alguns amigos estatísticos, o Rondini, né, que trabalha comigo lá no IMEA. O Edilson, que trabalhava lá até há pouco tempo, né? Eu brincava com eles que eu conhecia os dois únicos estatísticos de Mato Grosso, entendeu? De tão raro que é ver esses caras terminar o curso, sabe? Exatamente. E por outro lado, assim, cara, depois que eu passei a conviver com eles, eu percebi que é uma área que te permite trabalhar com qualquer coisa, né? Vide aí o seu exemplo. Então, como você vê a carreira de um estatístico, especialmente aquele que trabalha ou pode trabalhar com agro, sei lá, assim, o que você enxerga disso aí? Vou contar uma historinha. Quando eu cheguei na Canaviales, né, que foi meu primeiro emprego, falei, sou estatístico, né, falei com o Thiago, que era de PCP, ele falou, cara, vocês existem! Ele falou. É bem por aí, meu. Mais ou menos na linha aí que você falou, né? Cara, eu acho que a riqueza do estatístico é ele estar na equipe. Então, o estatístico, pra mim, faz muito fit nas equipes multidisciplinares. Isso, que exato. Quer uma opinião, né? Então, o estatístico, ele contribui com a construção da hipótese. Então, não é analisar o dado lá. Uhum. É a hipótese desde a geração daquele dado, né? Sim. Então, esse é o dado que a gente fala que ele vai ser gerado, né? Então, o estatístico pode trabalhar com pesquisa de mercado, né? Inteligência de mercado, pesquisas, experimentação, né? O estatístico tem um background muito forte, principalmente do estatístico formado em faculdades de agronomia, né, que tem estatística experimental, por exemplo, a Exalc tem um curso de estatística experimental fortíssimo lá de pós-graduação. Estatística 1, estatística 2, eu lembro, eu fiz isso aí, é bacana pra caramba. Não, exatamente. E hoje a estatística, na minha época, né, a minha grade era mais baseada na matemática e estatística. A gente tava começando, então em 2003, que eu comecei a usar o R, por exemplo, tava começando a chegar a questão da programação ser obrigatória pro estatístico. Hoje, se você não tiver a programação, a noção de computação, de um banco de dados, né, de integração com os outros sistemas, o estatístico ele não vai ter um mercado tão amplo. Né? Então, nesse sentido, é um pouco do cientista de dados. Então, ele pode fazer uma estatística e adquirir habilidades de programação, de banco de dados, e se tornar um cientista de dados, que é a profissão mais, vamos dizer assim, demandada hoje pelas grandes empresas, bancos, universidades, né? Estão contratando cientistas, né? Aquele cargo de cientista, mas que é o cara que vai analisar toda essa massa de dados. E aí eu tava num evento essa semana de inteligência artificial lá da Microsoft aqui em São Paulo. Tem empresas, né? O pessoal tava comentando lá, tem empresas que tem 1 terabyte de dados parados. Eles não sabem o que fazer com isso. Caralho. E é nesse sentido, né? Então, por exemplo, o estatístico pode gerar os dados, então ele pode fazer a construção dos testes de hipóteses, qual delineamento utilizar e tal. E pode trabalhar na análise, né, como um cientista de dados, daqueles dados que são gerados organicamente. Então, hoje, um celular gera muito dado. Tem um tanto de aplicativo que tem. Banco, seguradora, né, que sempre geraram. Saúde está gerando muito dado agora, né? Que era difícil ter dados de saúde estruturados, hoje já tem bastante. As próprias redes sociais, né, dados não estruturados. Verdade. Olha o tanto de coisa que tem. E se você pegar numa fazenda, então computador de bordo gera dado, estação de clima gera dado, a questão de gerenciamento de estoque, controle de insumos gera dado. Então, não tem como, né? É o caminho que o estatístico e o cientista de dados aí, né? Falando mais genericamente, ele tem um espaço, ele é protagonista, né, dentro dessa equipe multidisciplinar que está se formando no agro cada vez mais. Imagina no futuro próximo aí, porque já tá acontecendo de certa forma, né? A galera ali no campo com várias informações, né? Tudo que você falou aí, controle de estoque, o cara tem que estar sempre de olho no mercado, chuva, clima, né, de uma forma geral. Pô,
gera uma quantidade violentíssima de informações e que se a pessoa não conseguir trabalhar isso aí, né, vai perder muito aí no futuro, né, cara? Exatamente. Os dados permitem você olhar o seu processo, né, de maneira mais integrada. Não olhar só a colheita, não olhar só o plantio, né, olhar o que é o impacto disso. Às vezes a gente fica preocupado muito, por exemplo, em aumentar 2, 3 sacos de produtividade e esquece que a rentabilidade pode vir, por exemplo, num planejamento de compra de insumos. Verdade, né? Verdade. Então a rentabilidade ela pode acontecer em vários momentos, né? Mas você tem que enxergar esse processo. E você só vai enxergar isso tendo dados, né? De maneira objetiva, né? Uhum. Não, e tem uma passagem, assim, eu tava conversando outro dia com um amigo, né? E ele comentou um negócio que eu achei super importante, essa questão do Big Data, tomar decisão no futuro, né? Se a gente pegar aí 40, 50 anos atrás, os produtores, eles não tinham acesso a isso, né? Obviamente, nem a gente. Mas eu digo assim, ninguém. O cara, muitas das tomadas de decisão dele baseado no conhecimento empírico, né? O cara olhava assim pro céu e falava, puta, tá vindo um vento dali, ó, vai chover, né? O cara, a grande maioria das vezes, o cara acertava, né? Porque assim, o cara tá ali observando e tal. E o que acontece? Hoje, cara, se a gente for parar pra pensar, quem vão ser os agricultores do futuro? São pessoas da nossa idade, talvez um pouco mais novas, né? Se a gente falar daqui 50 anos, né? Vai ser quem talvez tá agora no primário. Esse cara não tem o convívio do campo, né? Esse cara não cresceu lá. Então esse conhecimento empírico vai ficando cada vez menor. Você concorda, não? Concordo. Então, as tomadas de decisão vai vir muito dessas análises de dados. Então eu vejo o analista de dados como um cara extremamente importante no campo no futuro, cara. Eu fiquei bem entusiasmado com essa conversa aí, porque eu achei que faz muito sentido isso pro futuro, cara. E mais uma vez, né, a conexão entre as pessoas passa a ser de extrema relevância. Então, por exemplo, eu analisei os dados aqui da minha fazenda e vi que eu tenho uma oportunidade para melhorar doenças de planta. Eu tive muita perda com doenças. Cara, você vai lá acessar um especialista nisso. Ou seja, você não vai conseguir, né, num tempo pequeno, conseguir resolver sozinho, estudando, todos os problemas que tem na sua fazenda. Então, conectar com as pessoas, compartilhar informação, passa a ser de extrema relevância. Então, tem um pouquinho aí, né, entrando na UAgro. Você pega, legal, analisei os dados aqui. Cara, eu acho que eu tenho que falar com o consultor de colheita. Nós perdemos muito esse ano na colheita em relação ao ano passado. Será que é máquina? Será que é umidade? Então, essa questão, né? Um ajudando o outro. Nós não somos mais individuais. Nós somos integrados numa rede. E as pessoas têm que ter noção disso. Porque se conectando com as pessoas certas no momento certo, ganha muito tempo, desperdício de dinheiro. Então, enfim, é tudo benefício. Fala pra gente aí, cara, como que surgiu a ideia do aplicativo, né? E quais ou qual é o principal objetivo que você vê pro app? Bom, o propósito, né? Aquele propósito maior do UAgro que surgiu, né? Esses amigos que eu falei, né? Todos trabalhando no agro, sentiu a dor de compartilhamento de informação. A produção agrícola, ela tá cada vez mais complexa, seja pelas empresas privadas que defendem o interesse delas, seja o governo que não consegue, né, facilitar a vida do produtor. Sim, nunca. Nunca, né? Então a gente vê que tá ficando complexo. E nessa complexidade vai diminuindo a margem, né? Sim. A gente sabe que isso é um reflexo econômico. E aí fala, pô, mas, cara, hoje é gerado tanta informação, né? Aquilo que a gente já tá conversando aqui. É gerado tanta informação, tanta gente boa. O que a gente precisa fazer é que essas pessoas estejam num ambiente que promova essa discussão, esse compartilhamento e leve o que é bom, né? Boas práticas, boas ideias, leve pra frente aquilo que vale a pena. E quem vai dizer isso? Não é o Guilherme, não é o Paulo, é a comunidade lá. O cara tá compartilhando sobre milho lá no grupo de milho, ou no grupo de soja, no grupo de pecuário, o negócio tá virando, cara, é lógico que o cara vai levar aquilo pra fazenda dele, né? Ou vai falar, não, ó, isso aqui eu fiz na safra passada e não deu certo. Então,
quem tem que decidir, e aí que é também uma concepção nossa, né, uma definição, o produtor rural no centro do desenvolvimento do aplicativo. Então, o que faz sentido para ele? Então, por exemplo, compartilhar informação. Isso a gente fez e não tinha ideia que ia ser uma rede social. A gente só queria compartilhar informação. Só que foi caminhando, a gente caminhou para rede social. Outra coisa, tem que ter grupos, porque vai aumentar o número de pessoas, todo mundo vai querer falar. Um vai querer falar do amendoim, outro vai querer falar de agricultura sustentável, outro vai querer falar de pecuária. Então nós organizamos em grupos. Mas tem os eventos. Colocamos lá a aba de eventos. Mas e quem quiser negociar? Não, tem um dinheirinho lá em cima, você pode negociar serviço, produto, o que for. Então a gente tem essa construção, né? Ela levou tempo do aplicativo, mas é exatamente por isso. Para compartilhar, né? A economia colaborativa está no centro do aplicativo. Para que as pessoas colaborem e gerem riquezas a partir disso. E aí, vamos pensar um pouquinho para frente, né? Assim, levando em consideração esse momento aí que o agro está vivendo, com várias iniciativas tecnológicas e um volume de informações cada vez maior disponível, como a gente estava comentando aqui, né? Qual é, assim, na sua opinião, a principal contribuição que o IOAGRO pode dar para o setor daqui para frente, assim? Você já comentou algumas coisas, mas qual que é a visão que você vê para o futuro, assim, do IOAGRO? Tem algumas perspectivas, né, que eu vou separar, que uma rede social, né, conforme a gente foi trabalhando, ela ficou grande. Isso pode gerar uma certa confusão. Então, por exemplo, se a gente olhar para universidades, instituições, né, empresas que trabalham com pesquisa, que precisa impactar o público, né, impactar a sociedade civil, o que acontece? Hoje elas são medidas pelos indicadores sociais, o engajamento social. Então, o IOAGRO vai contribuir e falar assim, programa de pós-graduação de fertilidade. Quando você fala de fertilidade do solo, as pessoas que vocês acessam têm esse perfil. Então, nós vamos trazer um relatório dos indicadores sociais. E, inclusive, isso, né, a gente estava muito em cima do Marco de Ciência e Inovação, que o Temer assinou em fevereiro desse ano, né? Aí, conversando com algumas pessoas do meio, falou, não, o negócio é maior. Linhas de financiamento da Europa, Estados Unidos, vão analisar os indicadores sociais das universidades, programas de pós-graduação, para definir linha de financiamento. Olha só, interessante. Então, é a persona, né, que eu falei das empresas públicas, universidades, faculdades, nós temos os relatórios de indicadores sociais. A persona de empresas, bancos, seguradoras, nós temos, por exemplo, inteligência de mercado, vai poder fazer pesquisas lá dentro, entendeu? Para os públicos direcionados, né, que são os grupos de discussão. Então, linguagem certa com as pessoas certas, que também você pode fazer o espaço publicitário, são posts patrocinados, mas não é colocar o logo da empresa. Nós estamos trabalhando no marketing de conteúdo, né? Se você olhar para o IOAGRO não conecta pessoas. O IOAGRO faz com que as pessoas estejam conectadas por meio do conteúdo. Então, o conteúdo é de extrema relevância dentro do IOAGRO. É verdade, cara. Que mais que a gente está trabalhando? Inclusão de vídeo, né? O ano que vem, fazer um Instagram do agro aí, né? Ficar nessa linha. Versão corporativa, grupos fechados. Vai compartilhar uma informação mais sigilosa, mais estratégica, por exemplo, cooperativas. O próprio IMEA, né? Gera informações estratégicas. Sim. Então, vocês talvez queiram que só seja compartilhada com quem vocês já têm a relação, né? O relacionamento. Então, uma plataforma excelente para relacionamento. Bom, aí vem trabalhando no futuro, né? Vendas de cursos online, o marketplace. Em 2019, a gente vai trabalhar fortemente no marketplace. Legal. Agora que nós já somos quase 7 mil usuários, né? Em 200 grupos de discussão, já dá pra gente levar o marketplace aí, né? E não é marketplace só de produtos, é de serviços como cursos que eu falei, né? Como pesquisa, job seeker, né? Então, vagas, né? Nós estamos trabalhando com parceiros para mostrar as vagas. E uma coisa nova, né? Não só colocar o currículo lá. Sim. É muito na linha que a gente viu de habilidades, né? Vai trazer o que o novo profissional, né? Para essa agricultura 4.0 precisa. Então, nós queremos trazer um job seeker diferenciado aí também para o mercado. Então, basicamente, seriam essas considerações, Paulo. Que massa, cara. Legal, Guilherme. Tem um futuro gigantesco aí pela frente, né, cara? Um senhor desafio pra juntar tudo isso aí, né, meu? Sim, sim. Principalmente porque os nossos recursos humanos são escassos, nós somos uma startup, e os recursos financeiros. Então, eu estou falando com investidores, né? Estou participando
participando de seleção de investidor para trazer dinheiro para o agro, né? Fazer com que as pessoas acreditem não só do ponto de vista, não, legal, baixei seu aplicativo, mas também o pague para ver, né? Bom, Guilherme, eu não sei nem como te agradecer aqui, cara. Muito obrigado mesmo por você ter participado aqui com a gente. Espero aí que os nossos ouvintes tenham entendido aí um pouco do propósito do IOAGRO, né? E possam baixar o app aí também e começar a participar dessa mudança que o agro tá passando e que com certeza vocês vão passar junto, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Fico à disposição, né? Você tem meu contato. O site da IOAGRO é www.ioagro.com. Nós temos perfis que são alimentados semanalmente no Insta, no Face, no LinkedIn. Então, do público altamente qualificado, né? Como eu falei, já somos quase 7 mil usuários. Eu acho que as pessoas que querem participar de um agro colaborativo, elas têm que participar do IOAGRO. Então, fica o convite, tá disponível na Play, tá disponível na Apple Store. Venha fazer parte desse futuro colaborativo no agro. Bom, cara, legal. E pra gente encerrar aqui, Guilherme, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho? E você já falou aí mais ou menos do IOAGRO, né? Nas redes, tal, onde tá, mas como que a galera faz pra acompanhar seu trabalho aí? Meu perfil também, tenho um perfil aí no Face e no LinkedIn, né? Já também tenho quase 5 mil conexões aí no LinkedIn, então nós estamos conectados com diversos perfis profissionais, né? Então fica o convite aí, tô à disposição. Legal, cara. Tudo isso aí vai estar na descrição do episódio. Quem quiser seguir aí o Guilherme, os passos dele aí, fiquem à vontade lá. E não deixe de baixar o aplicativo também e entrar no grupo da Agro Resenha lá, tá? Exatamente. Porque eu sei, toda semana lá eu posto lá, você dá um like lá, curte e tal, comenta, isso é muito legal, cara. Exatamente. Então, essas interações, né, que a gente fala dentro do aplicativo, já são quase 15 mil, cara. Você vê o tanto de gente que tá indo lá, interagindo e compartilhando, é bem legal. Tá. Essa é até uma curiosidade, antes de fechar de fato. Como é que é aí, cara, o engajamento da turma lá? Todo dia a turma posta bastante coisa, faz esses comentários, como é que funciona? Você tem algumas informações assim? Nós temos um relatório que a gente gera toda semana, né? Então, onde a gente viu o número de usuários, por exemplo, quantas pessoas participam dos grupos, quantas pessoas abrem o aplicativo pelo menos uma vez por dia, né? Nós temos todos esses números, número de grupos, número de interações. Interações relevantes, o que a gente considera? Se a pessoa postou, se ela comentou em algum post, se ela compartilhou esse post dentro do IOAGRO ou fora do IOAGRO, né, em outros aplicativos, e também essa questão da classificação, né? Então as pessoas usam bastante essa classificação, as 3 estrelinhas. E como benchmark, né, Paulo, eu queria destacar que nós sabemos as nossas limitações, mas nós já somos a rede com o DNA agro, com alta aderência, então você participa dos temas que você quer participar, né, que são os grupos de discussão, mas nós estamos melhorando a nossa, por exemplo, funcionalidade de eventos para chegar próximo do Facebook, que para mim é a grande referência. Nós estamos trabalhando na interatividade do aplicativo para ficar muito próximo do WhatsApp ou Facebook, que são as grandes referências de usabilidade, interatividade. E o conteúdo relevante, né, muito em linha do que o LinkedIn faz, só que exclusivamente agro, né? Para mim o LinkedIn é a única rede com conteúdo relevante hoje, né, que realmente a pessoa para e quer ler, né? Então, nós sabemos as referências, né, onde a gente quer estar. Então, esse é o foco que a gente está trabalhando aí, pegar um pouquinho de qualidade de cada rede. Eu vi lá que tem alguns grupos de clima e tal, né? E lá se o pessoal falar que chove, a gente não precisa molhar a horta, né? Exatamente. Boa. E a gente viu nesse processo eleitoral aí como as mídias sociais foram importantes, né? Tanto pro bem... Opa. Por outro lado, cara. Seja também um apoiador do projeto, cara. Carai. Seja também um apoiador do projeto, cara. Oh, meu Deus do céu, tá difícil. Mais um produto com a edição do Senhor A.